pessoal, bem-vindo a mais um programa Amostra Grátis aqui na programação da Unicruz TV. Esse programa que leva para você que nos acompanha informações sobre projetos, pesquisas e ações que são desenvolvidas aqui na Universidade de Cruz Alta. E no programa de hoje nós temos um assunto bem legal, que é a Agência de Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade de Cruz Alta, mais conhecida como START. Ela recentemente foi aprovada pelo Conselho Universitário aqui da instituição. E para nos trazer mais informações sobre a START, está aqui comigo o pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão da Unicruz, professor Diego Golli, que também é um dos coordenadores da agência, né, a START. Professor, tudo bom? Tudo bem, Grazi. Professor, muito obrigada, então, primeiramente, por ter aceitado o nosso convite para trazer mais informações sobre a agência, né? Eu que agradeço o convite, até justamente pelo que tu colocaste, né? Pela importância da gente começar a publicizar, então, a agência, já que ela é recente na instituição. Exato. Para que todos possam conhecer um pouco mais da START. Uhum. Bom, professor, então, minha primeira questão é como é que surgiu a ideia de criar, então, essa agência de empreendedorismo, mais conhecida como START aqui na instituição? Bom, na verdade, Grazi, essa ideia ela não é tão recente quanto a criação da agência. Ela nasce da observação que a gente já vinha fazendo e quando nós todos, na verdade, não a pró-reitoria de pesquisa, mas os pesquisadores, as outras pró-reitorias, né, os extensionistas da universidade, já observavam essa necessidade de que nós pensássemos algumas estratégias ou alguma forma de constituir, não necessariamente uma agência num primeiro momento, mas de constituir algum espaço para trabalhar a questão do empreendedorismo, a questão da inovação e outras questões que nós necessitávamos na instituição. Como nós temos hoje uma instituição bastante plural no que faz, né, com uma série de atividades. E essas atividades permeiam várias áreas do conhecimento e áreas que têm formas distintas de se empreender ou de se inovar. Nós observamos que uma única criação, né, de uma unidade ou algo assim não seria suficiente. E aí nós começamos a trabalhar, então, no que nós necessitaríamos em termos de unidades, e esse número total de unidades ficou um número relativamente grande. Então nós pensamos, bom, para isso a gente vai precisar uma agência, algo que esteja abarcando todas essas unidades e que consiga fazer o papel de agenciar, ou seja, de fazer esse diálogo não só na universidade, mas até o que é principal no caso da agência, o diálogo com a sociedade, com os empreendedores, com os inovadores. Bom, professor, e qual a finalidade dela aqui dentro da instituição? Bom, a START ela tem a finalidade, então, de promover justamente isso que nós íamos colocando, né? Essa aproximação dos empreendedores, do potencial inovador que nós temos na região, das formas que nós poderíamos ter para captar recursos para desenvolver projetos, não só de pesquisa, mas projetos conjuntos com a sociedade, e de que forma nós poderíamos facilitar essa relação de forma a criar sinergias entre o que nós temos de potencial intelectual dentro do meio acadêmico e o que nós temos de potencial empreendedor dentro, mas também fora do meio acadêmico, né? Então, isso é algo que é importante, Grazi, a gente colocar. A agência, ela nasce dentro da universidade, mas ela não nasce para ser algo da Unicruz. Ela nasce para ser na verdade, uma agência, ou seja, uma forma de relacionar a universidade com o meio externo, ou seja, com a nossa região do Alto Jacuí, de forma mais efetiva na área do empreendedorismo e da inovação, né? Então, nós temos hoje ciência de que a agência está funcionando, ela está iniciando o seu trabalho, mas que ela vai crescer realmente, ela vai ter a sua função cada vez mais clara na medida em que nós tivermos uma participação mais ampla da sociedade como um todo, dos empreendedores, inovadores, que podem, a partir da agência, encontrar um caminho para auxiliar no desenvolvimento dos seus projetos. Bom, professor, vamos falar agora um pouquinho mais da estrutura de que é formada a START. Ela tem várias unidades, né? Queria que o senhor pudesse explicar para o pessoal de casa como é que vai funcionar a estrutura da START. Sim. Na START, então, nós temos ela subdividida em unidades. A primeira delas é um escritório de empreendedorismo, né, que tem essa função realmente de gerar essa inter-relação do empreendedorismo dentro e fora da universidade. E a partir disso, a universidade, com o seu potencial de docentes, também com os alunos, logicamente,
contribuir no sentido de trazer informações que possam auxiliar o desenvolvimento dessas ações empreendedoras, de projetos de empreendedorismo, né? De atividades que podem se desenvolver aqui na região, enfim, tentando resumir um pouco tudo que o escritório de empreendedorismo poderia fazer. Um núcleo de inovação e transferência de tecnologia, nós não tínhamos até então na instituição o que é bastante conhecido como NIT, né, em outras instituições também, que é um espaço onde se possa trabalhar as questões de inovação e principalmente do registro da propriedade intelectual, né? Então hoje nós temos uma procura muito grande, ela não é recente, ela já começou há alguns anos, principalmente no ano anterior, principalmente para o registro de propriedade intelectual, de patentes ou de processos, né? E a partir disso nós não tínhamos como gerir isso internamente. Nós precisávamos ou terceirizar esse trabalho, esse serviço, ou nós tínhamos uma relação com alguma outra instituição, né? E temos alguns casos de patentes, enfim, que foram geradas juntamente com outras instituições. Mas nós precisávamos também ter hoje isso na instituição, porque com o crescimento que nós tivemos, principalmente na pesquisa, com os mestrados, enfim, isso se tornou algo bastante comum, né? Algo que a gente está sempre trabalhando e pensando na possibilidade de criar um produto novo, um processo, um serviço, algo passível de algum tipo de registro de propriedade industrial ou intelectual. Então também existe na agência um núcleo de inovação e transferência de tecnologia. Nós trouxemos para dentro da agência o Polo de Inovação Tecnológica do Alto Jacuí, né? O Polo já existe desde 93, na verdade, na instituição, e ele vem tendo uma atuação bastante significativa, principalmente nos últimos anos. E já está bem consolidado também, Está bem consolidado, mas nós achamos que ele caberia bem dentro da agência pelo tipo de atividade, principalmente pela ligação que tem com a atividade de, como o próprio nome diz, de inovação, né? O Polo de Inovação Tecnológica. E o Polo tem todas as suas atividades bastante focadas no CORED, né? No Conselho Regional de Desenvolvimento do Alto Jacuí, e além disso, a agência também precisa dessa relação. Então seria aproveitar um pouco das atividades do Polo, que já são conhecidas e que já são até mesmo, quando digo conhecidas, são também atividades que as pessoas, a gente sabe que admiram na região e que reconhecem o trabalho que vem sendo feito, para também auxiliar nesse estabelecimento de uma relação com a agência, né? Além disso, na agência também há um núcleo de captação de recursos. Nós sabemos que hoje, não só na pesquisa científica, não só na extensão, mas até mesmo para algumas atividades de empreendimentos ou de inovação, nós precisamos de recursos. Exato. Eles são fundamentais. E nós temos uma série de possibilidades de captação de recursos, né? Entretanto, nem todos estão habituados a fazer este processo, né? De se habilitar a algum edital específico ou algo assim. Há uma tendência no meio científico, principalmente, que os pesquisadores conheçam mais aqueles editais que nós estamos realmente mais habituados, os editais das FAPs, né? Os editais das agências de fomento, que a gente chama, os editais do CNPq, enfim, esses editais que são bastante conhecidos dos cientistas do meio acadêmico. Mas existem outras possibilidades que estão constantemente abertas, né, para que nós possamos nos habilitar, tanto no âmbito nacional quanto internacional. E então existe uma pessoa no núcleo de captação que tem bastante conhecimento nessa área e que está especializada em auxiliar os docentes, os pesquisadores, mas também a ideia com a agência é que possa também vir a auxiliar essa busca externa que possa ocorrer em termos de empreendedorismo e de inovação, na captação de recursos para o desenvolvimento de projetos, né? E existem várias linhas hoje nesse sentido. Nós temos também na agência os serviços tecnológicos. O que são os serviços tecnológicos? A universidade, há um bom tempo, presta alguns serviços, né? Alguns nós deixamos no tempo, achamos que não era a função da universidade, outros nós mantivemos, mas hoje nós observamos que nós podemos trabalhar alguns serviços que nós temos, que são de ponta, que são serviços altamente tecnológicos e que podem gerar relações com o meio produtivo. E a partir dessas relações, quem sabe daqui a pouco nós termos aqui uma atividade incubada ou algo assim. E aí entra então a outra unidade, que é a incubadora tecnológica. A incubadora tecnológica, ela recém está
no seu embrião, né? Na verdade, é algo muito recente, é algo que nós estamos pensando, demanda um trabalho mais longo, mas é justamente para estabelecer esse tipo de relação. E também a incubadora social. Então, nós temos a Inatec Social, que já foi aprovada também pelo Conselho Universitário, né? E que é uma incubadora que trabalha as questões das tecnologias sociais, das questões dos empreendimentos criativos, né? As questões gerais que falam também da economia solidária, para nós termos esse viés não só da incubadora enquanto geradora da tecnologia científica ou daquelas tecnologias que nós vemos para máquinas, empreendimentos, produtos, mas também as tecnologias que promovam de alguma forma o desenvolvimento social em todos os seus aspectos, em todas as esferas. Com certeza, como o senhor falou anteriormente, são várias unidades que formam toda essa agência. Com certeza vai ter espaço para muita gente poder trabalhar, desenvolver, né, professor? Sem dúvida. Nós sabemos que ela ficou uma agência bastante grande em termos de unidade, mas a ideia é justamente de ter a agência como o grande guarda-chuva dessas unidades. É isso, é ter um cerne, né, ter uma estrutura principal onde se ligam essas atividades para que facilite também para a universidade gerir os processos, mas principalmente que facilite para que a sociedade, né, para que a comunidade externa saiba aonde chegar e de que forma acessar. É o que nós conversávamos antes de começar o programa sobre o nome, né? Sim, exato. Nós pensamos em várias nomenclaturas para a agência e a maior parte delas eram algumas siglas, né? E o que nós nos preocupamos, que até mesmo internamente com os nossos editais, que tem várias siglas, né? PIBEX, PAPCT, PIBIC, em alguns momentos isso gera uma determinada confusão, embora para nós eles sejam muito naturais. E para o meio externo seria mais difícil ainda. Então, os nossos colegas ali do Núcleo Integrado de Comunicação nos deram um apoio nesse sentido de pensar um nome, e eu acho que ficou um nome bastante marcante, né? Porque a ideia da Start é justamente isso, é start, é dar início, é startar processos de empreendimentos, de empreendedorismo, né, e de inovação na região. E com certeza tem um propósito de trazer grandes benefícios não só para a região, mas para a universidade também, né, através dos fomentos de algumas pesquisas. Isso com certeza é um incentivo a mais para os alunos, para os acadêmicos aqui da instituição estarem indo atrás mais de pesquisas para a inovação, né? Exato, e Grazi, tem uma questão muito importante que vem sendo trabalhada em todas as universidades, que é essa aproximação. Exato. Né? A universidade, ela não pode ter um termo que é muito utilizado no meio acadêmico, né? Que as universidades não podem mais se manter naquela torre de marfim, que é um termo muito utilizado. Ou seja, tendo seus projetos, as suas propostas acontecendo, gerando pesquisas, que geram publicações muito qualificadas. A gente sabe do potencial de pesquisa que as universidades têm, do potencial de inovação que as universidades têm, mas que muitas vezes geram resultados de alto impacto para a comunidade científica, mas ficam ligados somente à própria comunidade científica. Há uma dificuldade em alguns momentos dessa relação. E nós sabemos que hoje isso não é mais possível, né? Nós precisamos promover uma pesquisa mais aplicada, que seja capaz de dar conta dessas demandas que chegam na universidade a partir, pegando como exemplo aqui o nosso Conselho Regional de Desenvolvimento, né? Nós temos as prioridades que foram estabelecidas, onde nós podemos contribuir com a pesquisa científica de forma a gerar resultados que contribuam efetivamente, que possam mudar o cenário a partir das perspectivas que se tem, né, para a região, enfim, e para o crescimento da região nos próximos anos. Entretanto, para isso, essa aproximação é necessária. E todas as instituições têm procurado caminhar nesse sentido, então nós também não podíamos ser diferentes, né? Nós precisamos também caminhar nessa direção de encontrar onde é que nós, enquanto academia, podemos gerar uma relação com a comunidade geral, com a comunidade regional, com as autoridades, ou como eu já comentei em vários momentos, né, com essas possibilidades de empreendedores ou de pessoas que têm essa mente com potencial inovador, de pensar processos inovadores, né, para que nós possamos dar um suporte a isso e contribuir, né? Então, nós não queremos apenas desenvolver no âmbito acadêmico, e claro que isso é algo que vai ocorrer e que vai ser muito benéfico para a universidade, essas pesquisas, mas nós também queremos assessorar processos que vêm ocorrendo dentro e fora da universidade. Ainda mais porque a Universidade de Cruz Alta é uma universidade com caráter comunitário, Exatamente. Tá? Então, é ligar ainda mais a universidade com as questões de pesquisas que possam melhorar a vida do pessoal que está fora
da universidade, né, da comunidade. Exatamente, nós sabemos, assim, nós temos, por essa relação que a universidade tem com a região, né, o conhecimento de diversas propostas, ideias, possibilidades que nós teríamos de várias ações, de empreendimentos interessantes, algumas questões totalmente inovadoras que têm surgido e muitas vezes o que falta é o suporte que a academia poderia dar. Exato. Né? Então, esse suporte, a agência também tem o papel de auxiliar, é contribuir nesse crescimento para a região, mas por isso que eu disse anteriormente que a agência, internamente, nós temos toda essa estrutura, esse potencial humano, né, para o trabalho. Mas nós precisamos que também ocorra o inverso, né, que a comunidade também procure informações, procure estar conosco, venha conversar conosco, né, e conhecer o que pode ser feito, porque é uma relação dupla, né, uma relação da universidade com a comunidade, onde ambos se beneficiam. Mas o nosso grande foco é contribuir para o desenvolvimento da região. Exato. Bom, professor, um dos primeiros eventos organizados pela START foi o Fórum de Empreendedorismo e Inovação, que foi organizado aqui na universidade, mas teve toda a iniciativa da START, que reuniu autoridades, a comunidade acadêmica própria e também empreendedores aqui da região. Isso é um primeiro passo que a START deu para ter novos objetivos como esse, de trazer autoridades para dentro da academia e fazer essa troca realmente de ideias, de debater. Como é que é essa questão? É esse o primeiro passo que a START quer dar? Esse foi, Grazi, sem dúvida, um momento muito importante, né? Teve um grupo bastante grande envolvido com a realização desse primeiro fórum, mas especialmente o professor Carlos Eduardo, que é um dos coordenadores também da START, o pró-reitor de administração, e a professora Patrícia, reitora, que estiveram à frente, na verdade, do evento. E ele foi uma das primeiras ações da START, né? Então, para que nós pudéssemos também publicizar a agência e torná-la mais conhecida, mas foi uma ação também muito importante, porque justamente isso que nós estamos falando hoje, que é essa inter-relação entre a universidade e a comunidade, ela precisa se estabelecer. E para que ela se estabeleça, não tem um meio mais fácil do que o diálogo, do que a conversa, do que o pensar em conjunto, né? Do que o pensar estratégias, apontar possibilidades para o nosso futuro. E para isso, então, esse momento com várias autoridades da região, né? Pessoas que estão vivenciando a nossa realidade diária no Alto Jacuí, pessoas que compreendem e que têm vivências no empreendedorismo e pessoas que estão preocupadas com o nosso futuro da região, né? E que podem ver na universidade uma forma de se relacionar com a instituição, mas também de promover uma relação cada vez mais próxima entre todos esses atores que nós estamos conversando. É necessário que essas pessoas conversem, se encontrem, discutam, né? E esse momento, ele foi muito importante por isso. E foi uma das primeiras ações da agência que a gente espera que ocorram outras, né? E é o que nós estamos programando. Em novembro haverá um evento também da Semana do Empreendedorismo e a agência também participará desse evento. E a ideia justamente é começar a acender essas chamas para a discussão e que façam que a gente consiga criar um laço de relacionamento, de cooperação e, a partir disso, uma sinergia. E eu acho que esse é o termo mais importante, talvez o termo que descreve bem o que nós esperamos com a agência, né? Não é para o benefício só da universidade, não é para o benefício só da sociedade em geral, é para criar uma sinergia, para ganhar força a partir da relação de cooperação que pode acontecer entre as lideranças da região, entre os docentes da universidade, pesquisadores, né? E a partir disso eu acho que todos saem ganhando, porque a tendência é que nós consigamos trabalhar em prol do desenvolvimento da região. E o momento não é mais, como é que eu vou dizer? É um momento propício, porque em tempos de crise, em momentos de dificuldades, é que a gente acha pensantes em ser empreendedores, né, de formas de sair da crise. Com certeza a START tem tudo para dar certo e para trazer bons frutos, né? Embora todo esse momento complicado que nós estamos passando, mas existe uma fala bem antiga, acho que bem conhecida, que no momento de crise a gente tem que tirar o S e pensar em criar, né? Crie. Exato. E eu acho que isso é uma realidade, né? O momento de crise, ele é complicado e justamente por ser complicado, nós temos que começar a pensar em nos mover. Alternativas, possibilidades. As pessoas, elas têm que se colocar a pensar realmente, a discutir, né? Então,
É um momento em que sai de cena um pouco das facilidades, algumas questões que se tinham e que facilitariam o trabalho, tornando o trabalho talvez mais difícil por esse aspecto, mas em contrapartida é um momento que a gente acaba tendo que ter ideias, tem que fazer com que frutifiquem as boas ideias e a partir disso, então, criar novas estratégias, criar novas possibilidades. Então, acho que vem realmente num momento bastante importante a agência, assim como esse evento que ocorreu do Fórum de Empreendedorismo, veio num momento muito importante também, para que se comece a pensar estrategicamente, né? O que eu preciso realmente, a partir de agora, para o desenvolvimento da região? Quando se está num momento assim, ele é um momento para a gente ser criativo, como tu bem disseste, mas ele é um momento também para a gente ser muito estratégico. Exato. É um momento para se pensar com muita responsabilidade quais são aqueles pontos que a gente deve investir, porque eles têm que ser certeiros. Exato. Né? Eles têm que ser pontos que a gente sabe que o retorno ele vai ser garantido e que vai contribuir para todos. Né? Professor Diego, se alguém quiser mais alguma informação da Start, como é que faz para entrar em contato? Só entrar em contato com as pró-reitorias, vão saber as informações, ou quem tem interesse, né? Entrando em contato com a pró-reitoria de pós-graduação, pesquisa e extensão, né? Tem o e-mail prpgpe@unicruz.edu.br ou o telefone 3321 1606, saberão dar essa orientação, mas também é possível entrar em contato diretamente com o e-mail da própria agência, que é start@unicruz.edu.br, ou com o telefone da agência, discando para a Unicruz, o ramal, que é 3321 1500, né? Pede-se o ramal 2505, ou diretamente 3321 1505. Tá certo, professor. Queria agradecer por demais sua presença aqui no Amostra Grátis, trazer um pouquinho das informações da Start, que está dando start, né, nessa agência aí. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pela oportunidade de nós, como eu disse no início, podermos fazer com que a comunidade conheça um pouco mais da Start, que está iniciando, porque embora esteja iniciando, nós queremos que muito em breve ela esteja a todo vapor. Com certeza, e mais notícias vão vir aqui pelo Amostra Grátis para o pessoal de casa. Sem dúvida. Muito obrigada, então, professor, pela sua participação aqui no Amostra Grátis. No programa de hoje, você aí de casa conferiu uma entrevista com o professor e pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão, professor Diego Golli, aqui da universidade, e que também é um dos coordenadores da Start, Agência de Empreendedorismo, Inovação e Transferência de Tecnologia. Eu espero que você aí de casa tenha gostado do nosso papo, mas se você perdeu alguma informação, pode acessar os nossos perfis nas redes sociais. A Unicruz TV tem um canal no YouTube e também uma fanpage no Facebook. Confere lá todas as informações da programação da Unicruz TV. Lembrando que semana que vem a gente se encontra com mais amostra grátis para você aí de casa. Tchau, tchau!